Agora eu acho que começou. Eu que dei o start. Ah, Bom, Without loss of time. Vamos lá. boa noite a todos. Meu nome é Wellington Andraus. Nós estamos agora junto com a BTO. Eu até gostaria de agradecer aí a, a BTO pela oportunidade de fazer esse primeiro webinar nessa modalidade de transplante, que é um transplante relativamente novo, que é o transplante de útero. E para isso, né, nós tivemos aqui um protagonismo, um pioneirismo importante no Brasil, e a maioria das pessoas que participaram do transplante no Brasil estão presentes aqui, né, que coordenaram, que participaram. E hoje nós vamos ter uma aula, o Dr. Dani Eisenberg, que é do transplante de útero, estado da arte, e depois, como debatedores, tem o professor José Maria, né, Soares Júnior, que é professor associado no Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade de São Paulo, e professor Luiz Augusto Carneiro da Albuquerque, que é professor titular do transplante de órgãos do aparelho digestivo, também da Universidade de São Paulo. Então, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. Eu acho que esse é um start do nosso início na Comissão de Transplante de Útero da ABTO. Eu acho que é uma primeira apresentação para a comunidade e a gente vai seguir com novas novas realizações ou novas apresentações e até trazendo mais essa realidade que já é o transplante de útero para toda a comunidade. Então, agradeço novamente e vou passar a palavra aí para o Dr. Dani Eisenberg para iniciar a sua aula. Deixa eu colocar aqui. Vou pedir só para você me avisar, Wellington, se quando entrar a aula, para a gente... Sim, pode dar um share aí. Share screen. Você está vendo a minha tela? Estou vendo sim, sua tela. Pode maximizar o slide aí? Pronto? Tá certo? Vamos lá? Perfeito. Bom, eu gostaria de agradecer o convite do professor Baracá, que infelizmente hoje não pôde estar conosco, e agradecer a presença dos debatedores para que a gente possa falar um pouco mais sobre o transplante uterino, que muitas vezes pode parecer algo muito fora da realidade, mas que já está aí. A gente vai mostrar vários resultados, não só do Brasil, mas do mundo todo. E muitas vezes isso nos lembra o que a gente vinha com Aldous Huxley no Admirável Mundo Novo, em que os bebês seriam gerados em laboratório. Tinham várias classes e os bebês não seriam gerados mais nas mulheres. Os transplantes da área de ginecologia, nós temos os transplantes de tecido vaginal, de tecido ovariano, os transplantes tubários, e hoje nós vamos abordar o transplante uterino. Para aquelas pessoas que não são afeitas à infertilidade, nós temos aí que 1 em cada 6 casais enfrenta algum problema para engravidar. Desses casais, 3 a 5% vai ter uma causa exclusiva uterina, que leva à infertilidade. E até o advento do transplante uterino, nós tínhamos como alternativas o útero de substituição ou a adoção. Mas mesmo em vários países desenvolvidos, como no Japão e na Suécia, o útero de substituição, a possibilidade de uma pessoa gerar no lugar de outra, ele é restrito ou proibido nesses países. Então, nós podemos ver nesse mapa mundi que o Brasil tem uma condição diferente de outros países do mundo. Em vermelho, nós podemos ver países em que são proibidos o útero de substituição. Nós vemos aí quase toda a Europa Ocidental, vários estados americanos. Então, aí vários países do mundo em que não é permitido realizar útero de substituição.
E o transplante de útero, igual a outras categorias de transplante, como o transplante de mão, o transplante de face, ele é um transplante que visa a melhoria da qualidade de vida, mas o útero não é um órgão essencial e o transplante uterino iria de encontro com o artigo 16º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em que todas as pessoas têm o direito de contrair um matrimônio e fundar uma família. Quais são as indicações para se realizar um transplante uterino? As malformações uterinas, o câncer do colo do útero, levando a histerectomia, complicações de uma cirurgia de leiomioma ou adenomiose, os casos em que a paciente perde o útero durante a gestação, no momento do parto ou logo depois do parto, como nas atonias uterinas. Em relação às malformações uterinas, em torno de 1 em cada 5.000 mulheres pode ter a síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, segundo o último censo do IBGE finalizado. No estado de São Paulo, com 7,5 milhões de mulheres em idade reprodutiva, nós teríamos aí uma estimativa de 1.500 pacientes que poderiam se beneficiar do transplante uterino. Em relação ao sangramento pós-parto, ainda é, infelizmente, uma importante causa de morte materna e até 5 casos para cada 1.000 partos poderia evoluir para uma histerectomia, o que em São Paulo, em torno de 650.000 partos ano, nós teríamos aí em torno de 1.300 casos de perda de útero no momento do parto, por sangramento. Levantamento do INCA em relação a câncer do colo do útero, aí com 16.000 casos novos, nós sabemos que uma parte desses casos vai evoluir também para a histerectomia. E 5% das histerectomias são realizadas por doenças benignas em mulheres com idade reprodutiva que podem aí querer engravidar novamente. Em relação ao histórico do transplante uterino, esse é um filme que ficou conhecido, que mostra a história de um pintor austríaco que realizou diversas cirurgias para realizar uma mudança de sexo e teria morrido em consequência de complicações de uma cirurgia de transplante uterino, mas isso não é algo que foi publicado. Em relação ao histórico, com os experimentos em modelos animais, nós tivemos principalmente grupos americanos e russos, começando aí na década de 60. No início, o transplante de útero na verdade, visava o transplante das trompas, mas você não podia transplantar a trompa sozinha, então existia junto o transplante uterino. Com o início da fertilização in vitro em 1978, o interesse pelo transplante tubário caiu muito e, com isso, também o interesse pelo transplante de útero. Quais seriam os passos para nós realizarmos aí um transplante de útero? Primeiro, a avaliação da doadora, no caso de doadora viva, e da receptora. Nós congelamos embriões para ter certeza que aquela paciente não vai passar por um transplante de útero sem ter embriões de boa qualidade. A partir daí é realizado o transplante ou com doadora viva ou com doadora falecida. Se aguarda um período de imunossupressão em torno aí de 6 meses a 1 ano, de acordo com o grupo na literatura, e depois se iniciam as transferências de embrião para dentro desse útero transplantado, para depois realizar o pré-natal, o parto, e quando esse útero não for mais utilizado, a histerectomia logo depois do parto. As primeiras experiências em humanos, primeiro na Arábia Saudita, em 2000, um relato de um transplante com doador vivo que acabou não tendo sucesso porque teve um prolapso do útero aí em torno de 3 meses depois do transplante. Na Turquia, em 2011, um casal de um cirurgião plástico com uma ginecologista que fizeram um transplante com um doador falecido e a paciente teria dado à luz aí 11 anos depois desse transplante. A série mais famosa, a série da Suécia, com doador vivo, em 2014, foi realizado pelo professor Mats Brandström e equipe em Gotemburgo. 9 pacientes, todos com doador vivo, tiveram 2 perdas do transplante
e essa série já tinha gerado 8 nascimentos. Aqui a foto do primeiro bebê, esse caso foi publicado no Lancet em fevereiro de 2015. A técnica cirúrgica envolveu, além de um PET de vagina de em torno de 2 centímetros, da doadora para a receptora, 4 anastomoses, 2 arteriais e 2 venosas, em que se inseriam as artérias e veias uterinas na artéria e na veia ilíaca externa. Aqui nós podemos observar a idade das doadoras e das receptoras, em vermelho destacado o primeiro caso de sucesso desse que eu mostrei no Lancet. A doadora tinha 61 anos, a receptora 35. 2 casos em que o útero foi removido, um por trombose, um por infecção, e algumas pacientes que chegaram a gerar mais do que uma vez. Eles tiveram um caso de fístula urinária no primeiro caso, tiveram alguns episódios de rejeição que foram contornados através de imunossupressão e tiveram as 2 perdas de transplante, como eu já mencionei. Apesar de a necessidade de se usar imunossupressão, igual muitos outros transplantes, poderia existir algum tipo de preocupação em relação à gestação. Porém, apesar do transplante uterino ser uma modalidade nova, nós já temos aí várias outras mulheres que foram transplantadas de rim, de fígado, que passaram pela gestação. Em relação à rejeição, a rejeição ao transplante uterino é uma rejeição totalmente assintomática do ponto de vista clínico, porém, apesar do útero ser um órgão totalmente intraperitoneal, nós temos aí a apresentação do colo do útero pela vagina e que se ficou determinado, se ficou caracterizado como uns episódios de rejeição através da biópsia do colo do útero, que logo após o transplante é realizado semanalmente e depois mensalmente. Então, como eu tinha comentado anteriormente, apesar do transplante de útero ser uma modalidade recente, nós temos aí mais de 14 mil partos de pacientes transplantadas. Nós sabemos que o risco de malformação dessas pacientes é o mesmo de outras mulheres, porém tem mais risco nessas gestações de prematuridade, de restrição de crescimento intrauterino, de pré-eclâmpsia, do aumento da pressão na gravidez e de abortamento. Mas que 75% dessas mulheres vão ter sucesso nas gestações. Essa é uma foto da paciente que realizou em Cleveland, em 2016, nos Estados Unidos, um transplante de doador falecido. Infelizmente, essa paciente acabou tendo que remover esse útero devido a uma infecção fúngica, mas passa bem. Essa é uma foto da equipe da Baylor, no Texas, que realizou o primeiro transplante de útero com um doador vivo fora da Suécia, chefiada pelo professor Juliano Testa, que é um transplantador de fígado. E vou comentar um pouco mais com vocês a nossa experiência no Hospital das Clínicas, que começou com a notícia do transplante da Turquia. Então, nós estamos representando um time bastante grande, que envolveu aí em torno de 30 pessoas, entre profissionais do Centro de Reprodução Humana da Ginecologia, profissionais da equipe de transplante hepático, patologistas dedicados, imunologista, assistente social, psicólogo, enfermagem. Nós tivemos aí um time bastante grande envolvido para que isso pudesse se desenvolver, chefiado pelo professor Carneiro e pelo professor Baracá. Nós tivemos aprovação no Comitê de Ética do hospital em 2015, CONEP em Brasília em março de 2016 e uma aprovação, um apoio financeiro da FAPESP em agosto de 2016. A partir da nossa evolução na pesquisa, nós publicamos uma revisão sistemática sobre o tema. Nós iniciamos o treinamento, primeiro, através da dissecção de cadáveres, em 2015. Passamos a realizar as cirurgias em ovelhas no início de janeiro de 2016, no LIM do transplante hepático. Estivemos com a equipe da Suécia
em que realizamos 2 autotransplantes também em ovelhas, em março de 2016, e no retorno da Suécia, passamos a incluir pacientes no nosso estudo e iniciar o treinamento na captação de órgãos a partir de julho de 2016. Essa é uma foto em que a gente pode ver o professor Wellington, o professor Mats, uma equipe com 2 ginecologistas e um transplantador israelenses e o cinegrafista da equipe sueca. Aqui nós podemos ver o hospital veterinário que eles têm para operar ovelhas, professor Mats e a professora Pernille em campo, junto com o professor Wellington e um dos médicos israelenses. Aqui uma foto ampliada mostrando a anastomose vascular realizada na ovelha, que é bastante similar ao que a gente encontra em humanos. Até que nós realizamos o primeiro autotransplante em modelo animal e, seguido, né, depois aí dos treinamentos, foram 7 captações de útero. No 8º, nós realizamos aí o primeiro transplante uterino da América Latina e, na época, o 3º do mundo com doador falecido. A técnica cirúrgica foi muito semelhante à realizada na Suécia, porém, nós utilizamos 2 anastomoses a mais das veias ovarianas, porque, como o órgão ficava um tempo maior sem receber nutrientes e oxigênio, nós queríamos melhorar o fluxo nesse órgão, por isso, o professor Wellington optou por realizar 2 anastomoses a mais, para que se reduzisse o risco de trombose. Essa é uma foto do útero que foi utilizado no primeiro transplante. Aqui uma foto em que a gente pode observar o colo do útero e o PET de vagina da doadora, que foi realizada a anastomose com a receptora. Aqui mostrando o preparo dos pedículos das ilíacas externas, onde iam ser feitas as anastomoses. Aqui uma foto mostrando aí a anastomose término lateral. Uma foto do útero logo antes de ser revascularizado, de se soltarem os clamps vasculares. E aqui mostrando o órgão com uma boa coloração. Nós tivemos aí um sangramento um pouco maior do que o esperado, mas que não foi necessário realizar a transfusão sanguínea. O tempo anestésico e o tempo cirúrgico é em torno de 10 horas o implante. O tempo de isquemia total do órgão, 7 horas e 50. Até hoje não se sabe quanto tempo o útero é capaz de tolerar, porém, até hoje, esse é o maior tempo de um útero que se mostrou viável. Em alguns estudos em modelo animal mostrariam que o útero seria capaz de aguentar até 24 horas, mas nós não temos certeza em humano se isso vai ser confirmado. A paciente recebeu diversos antibióticos para que não tivesse nenhum tipo de infecção depois, devido ao transplante e à imunossupressão. Essa é uma foto do exame ginecológico com o colo do útero transplantado, aqui ao fundo, e foto com a vagina da receptora. A transferência embrionária foi realizada 7 meses após o transplante. Existia a vontade inicial que fossem 6 meses, mas o endométrio, para a gente poder fazer a transferência do embrião, não se mostrou adequado com 6 meses, então tivemos que aguardar 1 mês a mais. 19 dias depois da menstruação foi transferido um único embrião para que nós não tivéssemos o risco de uma gestação gemelar de boa qualidade. O primeiro teste de gravidez se mostrou positivo e tivemos uma boa evolução do valor do beta-HCG. Depois de 4 semanas da transferência embrionária, já era possível visualizar o saco gestacional com batimento cardíaco. O laboratório Fleury realizou, na época, um teste pré-natal não invasivo, que se mostrava com uma menina sem nenhuma alteração cromossômica. Fotos desse feto há em torno de 8 semanas de gestação, e aí nós tivemos o primeiro nascimento do mundo com doadora falecida. Esse acontecimento foi publicado no Lancet em dezembro de 2018.
teve uma repercussão bastante importante em boa parte do mundo, maior até nos Estados Unidos e no Japão do que no Brasil. E até hoje, né, esse artigo no Altmetric, ele figurou entre os top 100 de 2,7 milhões de artigos científicos, e até hoje, entre todas as publicações do Lancet, ele é o número 111. Essa pesquisa continua o seu andamento. Nós temos aí protocolos de pesquisa tanto em modelo animal, no caso a ovelha, quanto protocolos de pesquisa clínica. Outros artigos depois desse transplante foram publicados, descrevendo a técnica. Um aluno de pós-graduação do professor Wellington Felipe, da Colômbia, e o Dr. Rubens Arantes, também do transplante hepático, que desenvolveram aí teses de doutorado na área de transplante hepático e voltados aí para o transplante uterino. Nós temos aqui uma linha do tempo em relação ao que a gente comentou, né, em relação ao caso da Arábia Saudita, da Turquia, da Suécia. Existe um reporte da China. Tivemos depois aquele caso que nós mostramos dos Estados Unidos. A República Tcheca tem um programa com 20 transplantes, 10 de doadora viva e 10 de doadora falecida. O nosso relato no Brasil foram realizados até o momento 2 casos, o primeiro com sucesso e o segundo que nós tivemos que retirar o útero depois de 2 dias do transplante devido a uma trombose. A equipe sueca auxiliou um grupo na Alemanha a realizar o transplante em 2016, Sérvia 2017, Índia 2017. Uma das pesquisadoras da Suécia realizou 2 casos no Líbano em 2018 e nós já tivemos também relatos da França e da Áustria e da Austrália recentemente. Nós sabemos que há riscos de complicações no caso de doadora viva. Podemos ter sangramento, lesão das vias urinárias, deiscência vaginal, alteração da evacuação, dor na perna, na nádega, depressão, e existe um risco para a receptora de sangramento, de trombose, de infecção, de prolapso, de lesão da via urinária, de infecções fúngicas, virais e rejeição do órgão. Artigos mais recentes, mostrando aí nos Estados Unidos, já 33 pacientes receberam útero e já tinham gerado aí 21 bebês. Esse não é o total, porque uma parte das pacientes ainda não tinha transferido o embrião ou a gestação estava em curso. E um artigo bastante recente mostrou que já foram realizados publicações de 70 transplantes que já resultaram até aqui em 34 nascimentos, e também se tem notícia de outros 22 transplantes com mais 15 nascimentos que ainda não foram publicados. Os desafios em relação ao transplante uterino: a redução do tempo de isquemia no doador falecido, uma redução dos riscos para os doadores vivos, uma simplificação do protocolo de imunossupressão e, como nós conversamos no começo, a possibilidade de útero artificial. Esse é um artigo publicado em 2021, em que já se tem aí alguns modelos animais, foram realizados aí uma bioengenharia do útero, visando um útero artificial, que a gente viu no livro do Aldous Huxley, parece que não está assim tão distante. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Essa é uma foto do professor Carneiro, eu, Wellington, o professor Baracá, quando nós ganhamos o prêmio do Jornal Globo em 2018, e aqui parte da equipe que auxiliou nessa jornada até aqui. Muito obrigado aí pela atenção de todos e vamos conversar um pouco mais agora com os debatedores. Obrigado. Obrigado, doutor Dani. Ele fez uma exposição bem ampla a respeito do transplante de útero, tudo o que aconteceu no mundo e aqui no Brasil, né, como foi a trajetória toda. E eu gostaria de abrir a palavra, então eu vou começar aí pelos mais jovens,
Professor Carneiro, então, fica por último para a sua palavra, né, como o nosso sênior. E o professor José Maria pode fazer suas perguntas, seus comentários, e a gente abre até para perguntas de quem tiver aí participando, se quiser enviar alguma questão também aqui no chat. Olha, eu gostaria de primeiro dar os parabéns a toda a equipe de transplante, né? Eu acho que nós fizemos algo realmente incrível para o mundo, que foi o primeiro transplante uterino de cadáver que realmente gerou uma gravidez a termo, né? E a criança está aí até hoje. Mas eu gostaria que o Dani pudesse falar um pouquinho também, porque a gente falou do sucesso, mas teve também um caso de insucesso, né? E que eu queria que ele falasse um pouquinho por que ocorreu esse sucesso, quais são as razões e o que se aprendeu do insucesso, né? A gente aprende com sucesso e com insucesso. E no transplante, e no útero artificial, que foi uma coisa que ele colocou, que eu acho que está muito próximo, existe um grande desafio. O grande desafio é vascularização. É colocar esse útero, né, que você acaba imprimindo com técnica de engenharia de tecido, né, mas a vascularização ainda é o limitante para esse útero. Então, gostaria que o Dani comentasse um pouquinho do caso de insucesso. O que aconteceu? O que ele poderia falar para a gente? Olha, o nosso protocolo, até o momento, é com doador falecido e, muitas vezes, assim como outros transplantes, o professor Wellington, o professor Carneiro vão poder comentar melhor do que eu, existe aí tudo o que cercou, o que aconteceu antes da paciente virar uma doadora, para que você possa ter o melhor órgão disponível. Em termos de... Quando você utiliza aí a doadora falecida, você precisa ter tudo montado para receber aquele órgão, só que aquele órgão, às vezes, não é ele não é perfeito, porque aquela paciente, às vezes, teve alguma parada que foi revertida antes de ser feita a captação dos órgãos. O útero, até o momento, ele é o último órgão a ser retirado por não ser um órgão essencial. Isso pode aumentar o nosso tempo de isquemia e, por isso, dificultar. Quando você utiliza a doadora viva, você tem os gastos com a doadora, você tem as possíveis complicações com a doadora, mas você tem um tempo de isquemia muito menor. O que se tem de trabalhos até aqui no mundo mostram que, com a demanda provável que nós teremos para transplante de útero, nós vamos precisar de doadora viva e de doadora falecida. Você não vai conseguir resolver a demanda só com um modelo, nem com o outro. Você vai precisar das duas modalidades de transplante. Então, o que nós precisamos aprimorar é escolher a melhor doadora, eventualmente conseguir retirar o útero de forma precoce, né? E assim como os outros órgãos que são transplantados, poder ter um excelente cuidado dessa doadora até a captação dos órgãos. E aí você vai ter não só de útero, mas um sucesso melhor de fígado, de coração, dos outros órgãos que são transplantados. Mas acho que o professor Wellington pode falar até melhor do que eu sobre essa questão. Acho que essa pergunta é bem interessante. É claro que a gente pode pensar em algumas possibilidades, né, do porquê a gente não teve sucesso nesse caso, apesar, é bom esclarecer que o não sucesso foi apenas a retirada do útero. Não houve, assim, nenhum problema mais grave com a paciente, né, a mulher que se submeteu ao transplante. Tanto é que na primeira consulta de retorno, depois que retirou o útero, a primeira pergunta que ela fez para nós foi se ela poderia ter uma chance de refazer o transplante de útero. Então, a experiência para ela não foi ruim. Na verdade, ela ficou um pouquinho assim frustrada por não ter dado certo, mas em relação a ter tido algum problema de saúde mais grave, isso não houve justamente porque o útero
acaba não comprometendo a paciente sistemicamente, de maneira sistêmica, e a sua retirada não leva a nenhum problema maior. Agora, como o professor Dani estava explicando anteriormente, os doadores nem sempre são ideais, só que as razões disso são multifatoriais, e é impossível, às vezes, se a gente usar um outro órgão de outra mulher com as mesmas características, pode ser que dê certo. É impossível a gente saber exatamente o que foi. Claro que tem também a técnica, né? A gente pode ter um problema técnico, às vezes a drenagem venosa, algo não ficou tão bom, fica um pouco isquêmico, o órgão pode trombosar, etc., né? Então, são inúmeros fatores. O N é muito pequeno para a gente estudar, inclusive, mesmo se a gente somar com as casuísticas mundiais, mas por isso nós temos uma sociedade e um registro dos transplantes mundialmente, para a gente ir aprendendo com os casos também de outros países, para tentar juntar um número, né? Então, hoje, talvez com um pouco mais de 100 transplantes, a gente tenha um N aí um pouquinho melhor, mas estamos ainda aprendendo e tentando melhorar cada vez mais. Eu acho que a cada reunião e congresso que a gente faz, a gente aprende um pouco mais, e é bem possível que a gente faça essa reunião mundial o ano que vem no Brasil. Houve essa possibilidade aí o ano passado, e os outros centros se manifestaram positivamente, então a gente vai confirmar esse ano, mas é bem possível e será um debate interessante, mais informações para o ano que vem, né? Mas eu gostaria de passar, então, um pouquinho a palavra para o professor Carneiro para fazer os seus comentários. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Queria aqui meu nome e do professor Edmond Baracá, que também tem um papel fundamental na organização e na confecção desse trabalho tão importante. Então, eu gostaria de dar aí os parabéns para os mais jovens envolvidos também, em que desenvolveram muito desse trabalho em animais, uma grande preparação muito útil. Esse é um aspecto importante, porque isso foi muito planejado, muito bem realizado, e esses aspectos sempre têm que ser considerados. Então, foi feito um projeto, passou por todas as comissões de ética da nossa instituição, e depois disso, então, nós passamos a fazer modelos animais, e somente aí passou-se a fazer algumas captações de útero em cadáver para treinamento, quando isso estava concretizado. Nós, então, a equipe passou por essa fase clínica em que transplantou essas duas pacientes. Então, não foi um ato isolado, é um trabalho de equipe muito organizado, muito planejado, e de alguns anos, né? Eu acho que o Daniel mostrou bem que isso são anos de trabalho, envolvimento, dedicação, ida ao exterior. Eles foram ao exterior, eles participaram, tudo com um preparo bem detalhado desse projeto. E com o apoio das disciplinas de transplante e da ginecologia. Eu acho que isso, primeiro, tem que ser enfatizado, porque valoriza muito o papel dessas pessoas, todas que o Daniel já citou e que foram aqui homenageadas, não só a gente que está aqui falando em nome da equipe. Então, um agradecimento a todos os envolvidos. Segundo aspecto é que a pergunta muito frequente é que como é que há a possibilidade de ter órgãos. Então, existe a dificuldade, porque o útero tem que ser sempre de uma multípera, de preferência, alguém que já tenha tido uma gravidez, e para ter certeza que esse útero é viável, e tendo esse primeiro quesito preenchido, passamos então a procurar os doentes que têm estabilidade hemodinâmica e que tenham boas condições clínicas. Nem sempre é possível. Nós trabalhamos com um órgão, nós temos um serviço muito ativo, né? O nosso transplante de fígado do ano passado, nós fizemos 160
e um transplante no HC, fora o que a equipe fez fora. E esse ano nós já vamos para quase 80 transplantes de fígado. Então, nesse volume, nós temos bastante experiência para poder selecionar e escolher aquele que seria um bom doador, além dos fatores uterinos e ginecológicos. Então, esse é um aspecto importante e que também tem que se ter experiência em imunossupressão e todos os aspectos de fertilização, que é muito importante para realizar a fertilização no momento adequado, quando houver maturidade, como já foi frisado aqui. Então, não se pode tentar apressar o procedimento, nós temos um timing bem definido para fazer o implante do óvulo, etc. Então, vejam, é uma operação complexa. E outra pergunta que me faz é, poxa, mas vai fazer transplante com doença benigna? Então, isso só é possível pelo avanço que nós tivemos na imunossupressão e nos transplantes. Então, a técnica nos permite hoje fazer transplante de fígado em doentes que têm doenças benignas, que têm adenomas gigantes, que têm hemangiomas e que têm lesão de via biliar, são doenças benignas, mas que o melhor procedimento é o transplante, e nós fazemos com grande taxa de sucesso. Então, isso é possível, e o custo, perto dos outros transplantes, na exceção da córnea, é um custo bastante aceitável, e eu acho que pode ser assimilado pelo Sistema Nacional de Transplante. Nós já estamos fazendo uma reivindicação para tentar incorporar esse procedimento num período que demora alguns anos no rol de procedimentos autorizados pelo SUS. Então, eu acho que são aspectos muito importantes e que vai poder beneficiar uma grande parcela da população. Neste momento, eu sou um grande incentivador e eu vivo estimulando o Dani e o Wellington a continuarem o programa e fazerem novos transplantes, porque isso vai inserir também o país numa situação de destaque mundial, visto que o nosso primeiro feto viável teve, como o Dani mostrou, uma repercussão espetacular no exterior, projetando a imagem do país e da instituição. Então, eu acredito que esse trabalho deva ser incentivado e nós tenhamos que viabilizar isso e, paralelamente, tentar oferecer isso aos doentes, colocando na tabela, no rol de procedimentos. Então, mais uma vez, eu queria agradecer aqui a participação do Zé Maria e a oportunidade de estar aqui com vocês, mostrando a experiência e partilhando desse entusiasmo da equipe para esse procedimento. Muito obrigado. Obrigado, professor Carneiro, professor José Maria. Tem algumas perguntas aqui também do chat que eu vou colocar. Algumas eu já tentei responder mesmo aqui escrevendo mesmo, mas uma das perguntas, que a Rafaela Silva pergunta, o Dr. Dani informou que foi feita uma laparotomia infraumbilical. Quais os critérios para a escolha de uma ou outra técnica? Não entendi muito bem, mas nesse caso, a laparotomia, a abertura para implante ou a retirada do útero é feita mesmo uma incisão mediana, diferente de uma cesárea normal que faz um fanistil, né? Acho que se o professor Zé Maria quiser até responder, porque o campo de visão é diferente. Quer fazer um comentário a respeito? Sim. Você tem uma certa limitação quando você faz uma incisão transversa, né? Para você ter um campo maior, você teria que desligar até a musculatura na sínfise pública para ter um espaço maior. Mas a visão, quando você faz uma incisão mediana, você tem um acesso, inclusive para os vasos pélvicos, inclusive para a cavidade, muito maior. Então, nesse caso, a incisão que foi feita longitudinal é de preferência para você ter um bom campo cirúrgico. Wellington, não falam que um grande campo cirúrgico é um grande cirurgião?
Então, vocês, os grandes, são os campeões aí, junto com o professor. Essa máxima aí, eu acho que nós já ficou para trás um pouquinho, porque hoje, na época da cirurgia minimamente invasiva, a gente está sempre tentando fazer as cirurgias grandes em todas as especialidades cirúrgicas, né, com menor invasão possível. Mas, como você mencionou, no caso do transplante, eu acho que são anastomoses vasculares, no fundo da pelve, fica mais difícil, né? Sim. Uma outra pergunta, nos casos de doação de paciente doadora viva, os estudos mostram que é necessário ter um grau de parentesco com a receptora? Quer responder aí, professor Nani? Pronto, desculpa. Só comentando em relação talvez da outra questão da retirada do útero, nós temos relatos aí de alguns grupos que realizaram a parte da dissecção com laparoscopia, e teve um artigo recente do grupo sueco que realizou a retirada do útero em doadora viva, utilizando cirurgia robótica em parte da cirurgia. Como nós utilizamos doadora falecida e seria necessário a retirada de outros órgãos, então aqui não cabe a utilização dessas técnicas, por enquanto, com doadora falecida. Em relação à compatibilidade entre doadora e receptora, tem alguns estudos em andamento. No início, se utilizava só a compatibilidade do grupo sanguíneo, ABO-RH, e mais recentemente tem feito, quando possível, a compatibilidade também entre o HLA, o sistema principal de histocompatibilidade, como tem para outros órgãos. Aqui tem outra questão, quando que se retira o útero da receptora? O Edson Souza pergunta, Edson, não foi falado ainda, o útero ele é retirado, pode ser depois da primeira cesárea, ou se a equipe e a paciente optarem por 2 gestações, o que é possível, a partir da segunda cesariana. E logo depois que se retira o útero, aí pode parar por completo a imunossupressão. O último consenso que teve na Sociedade Mundial de Transplante é que até 5 anos é um tempo bastante aceitável de imunossupressão, que não é uma imunossupressão tão elevada, e esse período, que é considerado relativamente curto, não é um grande problema para as pacientes. Então, é um tempo que daria para ter até 2 gestações, né? Então, logo que tem a última gestação, se for optado por uma só gestação, quando faz a cesárea, retira-se o útero também. Uma outra pergunta, agora para vocês. Oi. Teria a possibilidade também, depois de uma gestação, reutilizar o útero? Teoricamente, sim. Nós até pensamos a respeito, mas, na verdade, por uma questão técnica, como no implante dos vasos a gente necessita de um PET, na hora de você retirar isso de uma receptora que vai continuar com seus vasos femorais, isso aí se torna um pouco difícil. Então, é uma questão técnica para anastomosar os vasos. Eu acho que fica um pouco mais difícil essa reutilização, mas na teoria é possível, sim. Uma pergunta aqui, então, eu acho que até para os professores aí ginecologistas, a endometriose ou mioma no útero transplantado podem ser fatores de barreiras e a imunossupressão pode afetar o bebê via transplacentária? Em relação à endometriose, normalmente a endometriose é o implante do endométrio fora do útero. Então, quando você transplantaria só o útero, você não levaria a endometriose. Poderia ser um útero com adenomiose, que seria um implante de endométrio na camada muscular. Isso poderia prejudicar, sim, quando você fosse fazer a transferência de embrião. Em relação ao mioma, ele poderia ser, se fosse um mioma único, ele poderia ser retirado na preparação do útero para o implante, porque se ele fosse um mioma grande, a partir de 3, 4 centímetros, poderia prejudicar tanto a taxa de gravidez quanto ter alguma complicação
durante a gravidez. Em relação à imunossupressão, eu não entrei em maiores detalhes, mas as medicações utilizadas podem produzir restrição de crescimento intrauterino por atravessar a barreira, mas não aumentam o risco de malformação. Uma primeira medicação que poderia dar malformação, que é o micofenolato de mofetil, ele é retirado do esquema de imunossupressão um mês antes de se realizar a transferência embrionária. Então, Dani, também seria bom você falar um pouquinho da endometriose, para a pessoa que perguntou, a respeito da questão imunológica, né? Que é uma doença crônica, geralmente tem uma tendência genética e até um sistema imunológico que permite esse crescimento do implante, né? Então, talvez essa preocupação a curto prazo, meses depois do transplante, talvez não seja a nossa preocupação na hora de fazer o transplante uterino, não é isso? A gente vê o principal mecanismo de infertilidade da endometriose, não tanto uterino, mas uma piora na qualidade dos oócitos, né? Uma qualidade dos óvulos, como você vai utilizar já embriões de outra paciente que não tem endometriose, você não teria esse tipo de complicação. Outra pergunta, tem uma idade limite para ser transplantado? Quer responder, Dani? Bom, em relação a idades, a gente utilizou aqui no nosso primeiro protocolo as receptoras até 35 anos e as doadoras até 45 anos. A gente pôde ver no estudo sueco que ele utilizou pacientes de até 61 anos como doadora de útero vivo, doadora viva de útero, mas ele vinha recomendando, não é, Wellington, uma redução, ele falou a última vez em 57, 55 anos para a doadora viva e até 50 anos para a doadora falecida. Em relação às receptoras, é muito importante a gente utilizar pacientes com uma boa chance de gravidez com óvulo próprio. Então, a maioria dos grupos utiliza pacientes até 40 anos de idade para ser receptora. Através das técnicas que permitem a gente fazer biópsia do embrião antes de colocar no útero, é possível você fazer a transferência de um único embrião com biópsia prévia. Então, você sabe que está colocando um embrião, pelo menos, com os cromossomos sem alteração, o que aumenta a chance de sucesso em cada transferência embrionária. Dani, você que mexe muito com a reprodução humana em si, né, a questão da infertilidade, a idade é um fator de infertilidade. Será que levar essa questão da receptora, já que eu vou precisar de ter um bom óvulo acima de 35, 38 anos, seria uma boa indicação de fazer um transplante nessa paciente? Porque você colocou até 40 anos, né? Isso depende de cada grupo. O que acontece, quando você faz uma fertilização in vitro com uma paciente de menos de 35 anos, a chance de sucesso é 50%. Quando você utiliza uma paciente de 40 anos, a chance de sucesso em cada tentativa é em torno de 26%. O que acontece quando você utiliza pacientes com mais idade, como você tem mais alteração na qualidade dos óvulos, você poderia fazer essa compensação fazendo mais estimulações de ovulação para que você conseguisse embriões com biópsia normal. O que a gente tem que também destacar é que a partir dos 40 anos a gestação tem mais risco, né, pela própria idade da paciente. Então, não só uma piora na qualidade dos óvulos a partir dos 40 anos e da taxa de gravidez, como você vai ter uma gestação, além do transplante, dos imunossupressores, uma gestação de mais risco, que a gente deveria evitar. Na verdade, como, assim, na teoria, como a estimulação para a captação de óvulos e você ter os embriões é um procedimento anterior ao transplante, então isso nos deixa assim mais tranquilos, porque você pode fazer essa tentativa, ver a qualidade do embrião, o número de embriões antes de fazer ou se submeter ao transplante, né? Então aí, às vezes, pode ser que uma mulher de 35
seja até ou tenha uma experiência pior do que uma de 40, porque são diferentes as pacientes. Então, por isso que, na verdade, tem, entre aspas, essa vantagem. A gente pode ver os embriões antes e depois, se tiver tudo certinho, tudo ok, fazer o transplante. É que nós estamos ainda no momento anterior a esse leque grande, que é o momento ainda de pesquisa, de projeto de pesquisa, que eu espero que em breve a gente passe para uma outra fase, né? Tem até mais algumas perguntas aqui, ó. Sobre o transplante com doadora viva, em órgão, quando não é imprescindível para a vida, saúde da receptora e não interferir na integridade física da doadora. Isso é um empecilho à lei de transplantes. Na verdade, para a legislação brasileira, não existe empecilho na doação viva, mas esse procedimento ainda não é um procedimento padronizado. A gente ainda a gente não tem ele codificado nem para o SUS, nem para a saúde suplementar, então eu acho que ainda tem esses passos ainda a seguir, mas não existe nenhum impedimento legal da doação do útero, nenhum impedimento, né? Não sei se o professor Carneiro quer fazer algum comentário. A gente pode usar o termo, é um procedimento ainda experimental? É isso mesmo. Acho que a gente pode e deve usar, porque realmente nós estamos fazendo isso com um projeto de pesquisa com aprovação de todas as comissões de ética e, na época, nós tivemos autorização do Ministério da Saúde. Então, eu acho que, por enquanto, é experimental. Nós já estamos trabalhando para colocar no rol de procedimentos do SUS e, após colocar no SUS, é que nós poderíamos pedir para a Agência Nacional de Saúde incluir no rol da saúde, dos convênios da saúde suplementar. Então, nós temos que fazer toda essa tramitação legal. A gente tem conversado com as autoridades, mas eles querem que a gente faça um N para poder ter uma estatística brasileira para poder haver. Então, falei com o presidente da Anvisa já, o Barra Torres, e ele me disse que, quando tiver uma experiência sedimentada, nós podemos fazer de maneira muito mais em série, sem problema nenhum. Mas, por enquanto, é um método experimental e o financiamento não vem do governo, isso é pago por outras fontes. Nós não tiramos dinheiro de nenhum órgão público, de nenhum programa de transplante. Nenhum programa de transplante abre mão de um centavo para que esse transplante seja feito. Quem tem suportado essa parte econômica é uma parte de pesquisa do Complexo HC. Acho que é muito bom deixar isso muito claro para que a gente não tenha dúvida nisso. Depois, quando for incorporado, haverá o pagamento. Mas não é um procedimento caro, o doente fica internado 2, 3 dias, então existem vários procedimentos, essa soma é que torna mais dispendioso, mas, sim, porque tem a parte ginecológica e a parte do transplante, e depois a imunossupressão. Mas são 3 períodos diferentes, né? Um é o preparo do doente, com a retirada do óvulo, depois vem a parte do transplante, e depois vem a parte da imunossupressão. E quando tudo isso estiver já controlado, aí que nós vamos fazer a inseminação e esse paciente vai poder ter o seu parto. Então, eu acredito que essa não é uma proposta que seja muito caro ao governo, muito dispendiosa, mas que, sem dúvida, as mulheres sentem muito e tem uma enorme repercussão, porque a maternidade realmente tem um grande impacto emocional nas pessoas. Acho que isso é muito importante se frisar, porque as mulheres têm e lutam e defendem com unhas e garras este procedimento. Eu nunca vi ninguém se queixando de mulheres porque a gente está fazendo um procedimento desse tipo. Então, a sociedade pode ficar tranquila que isso tem
toda a orientação ética e os impactos econômicos sendo analisados. Muito importante esses dados, né? Tem mais algumas perguntas aqui todas as pessoas mandando, né? Maria Eduarda Gomes pergunta se tem critério de compatibilidade de peso e altura para o transplante ou apenas compatibilidade sanguínea. É só a compatibilidade sanguínea, a gente não tem... a questão de peso e altura altera pouco o tamanho do útero, né? Então, aí é diferente do fígado, por exemplo, que uma paciente enorme, muito grande, doadora, uma receptora muito pequena, pode não ser possível fazer o transplante por essa questão de tamanho, peso e altura, mas o útero eu acho que não tem problema. Tenho síndrome de Rokitansky, meus ovários são perfeitos, com o transplante de útero tenho mais chance de ter sucesso. Com o transplante de útero tenho mais chance de ter sucesso no transplante? Acho que a questão aí por ter os seus ovários perfeitos, muito provavelmente você vai ter óvulos de boa qualidade e embriões também de boa qualidade. E aí, após o transplante, é uma boa chance de que o implante tenha sucesso e consiga engravidar e o transplante acabe com sucesso. Mas o transplante em si, existe a parte da qualidade do útero, qualidade do órgão, a técnica das anastomoses, das artérias, das veias, não ter trombose nas anastomoses, que isso acontece para qualquer paciente, né? Então, existe um certo risco de perder o implante, que ele pode ser retirado, né? Isso aí não vai ser gravíssimo para a pessoa, mas acaba perdendo o enxerto. Mas, pelo fato de ter os ovários aí bons, eu acho que vai gerar embriões de boa qualidade. Eu acho importante... Desculpa. Não, eu acho, só respondendo essa pergunta, a gente está querendo ser muito realista para que as pessoas entrem nisso sabendo das consequências e dos riscos. Mas, a partir do momento que a experiência cresça, esses números vão cada vez melhorando mais. Então, nós temos que fazer para aprimorar. O transplante de fígado, quando começou, tinha uma sobrevida de 50%, hoje é 95%. Então, vejam, nós temos que botar esse transplante para funcionar, para poder oferecer maior segurança para todos aí. Mas nós já temos grandes experiências com essas anastomoses arteriais e venosas, e porque fazemos muito transplantes de outros órgãos, isso nos dá bastante segurança de que a grande maioria dos transplantes tem um resultado satisfatório. Então, a gente faz sempre pensando que vai dar certo, né? Só gostaria de lembrar para a pessoa que falou que tem os ovários bons, na verdade, ela tem os ovários intactos. Agora, saber a qualidade do óvulo, saber se esse ovário realmente está funcionando, a gente não sabe. Precisa fazer uma avaliação para ver isso daí. E lembrar que a idade para a mulher é um fator limitante. Então, toda aquela mulher, mesmo que tenha os ovários intactos, chegou acima dos 35 anos, o número de folículos acaba diminuindo. E também a qualidade do óvulo também vai ser menor. Por isso a preocupação. Então, ela precisa, para ter certeza disso, uma boa avaliação médica. Né, Dani? Eu acho importante a gente colocar que realmente o fato do ovário não ter sido mexido, estar intacto, realmente não garante uma boa qualidade do óssito, mas sim, uma paciente mais jovem, a chance disso acontecer é muito maior, principalmente antes dos 35. É importante a gente colocar tem algumas pacientes com Rokitansky que estão nos assistindo, que aqui no Brasil existe a possibilidade também de útero de substituição. Então, para você que está nos assistindo, eu quero fazer o transplante, vai ter um dia, não vai ter, será que eu vou conseguir pegar? Algo intermediário é a pessoa congelar embriões para que um dia, quando tiver o transplante, ela poder colocar, né, aproveitar enquanto ela é jovem para guardar embriões de boa qualidade.
e que esses embriões, caso não tenha o transplante, caso não seja possível fazer o transplante no caso dela, pode ser colocado, às vezes, aqui no Brasil é permitido o útero de substituição, em algum parente próximo ou com autorização de cada CRM, mesmo pessoas não aparentadas poderiam ser cedentes temporárias do útero. Isso é permitido também no Brasil, mas quando não é aparentado, aí precisa de autorização do CRM de cada estado. Tem uma pergunta bem interessante aqui, ó. Eu tenho bastante interesse em realizar um transplante, mas não tenho planos de engravidar no momento. Seria mais adequado esperar ou fazer o transplante imediatamente? Aí eu acho que isso seria um caso, né? Se a pessoa não deseja engravidar no momento, mas se ela for jovem, ela poderia aí congelar óvulos ou congelar embriões, se ela já tiver em algum relacionamento estável, para quando fosse o momento dela querer engravidar, aí sim ela realizar o transplante. O senão de fazer o transplante imediatamente é que, enquanto tiver com o útero, tem que tomar imunossupressor para não ter rejeição do útero. E o imunossupressor, né, ele vai diminuir a imunidade dessa paciente e tem alguns problemas por causa disso. Então, não indefinidamente ficar usando um tempo muito grande usando o imunossupressor não é muito bom. Então, a gente tende a minimizar esse tempo, encurtar o máximo possível. Por isso que o ideal é fazer o transplante e o mais rápido possível implantar o embrião, né? Tá bom, tivemos bastante participação aqui do grupo de questões. É muito bom porque mostra que a gente tem muita gente interessada realmente nessa modalidade de transplantes. Eu finalizo, eu quero abrir novamente a palavra para as considerações finais aí do professor José Maria, professor Carneiro, se quiser fazer algumas considerações finais para a gente encerrar nosso webinar. Eu só gostaria primeiro de agradecer em nome da disciplina de ginecologia, em nome do seu Baracá, o convite para poder participar daqui. Gostaria de agradecer muito a oportunidade para o professor Carneiro, o Wellington, muito obrigado, o Dani também, ele também é uma parceria muito grande. Então, a gente é muito grato da disciplina de ginecologia para a disciplina de transplante do Hospital das Clínicas, né, em nome do professor Carneiro e professor Wellington. É uma satisfação. Isso tudo que está acontecendo, Wellington, se você não tivesse no caminho, nada teria acontecido. Então, gostaria de dar os parabéns para você, para o professor Carneiro, por toda essa parceria e essa conquista enorme que foi o transplante uterino. Obrigado, mas como você mesmo mencionou, acho que fizemos a nossa parte e, com certeza, se não fosse a parte da ginecologia e obstetrícia aí do departamento e de todos que participaram, também não seria possível realizar. Então, eu acho que mostra a importância aí da multidisciplinaridade e da cooperação e dessas parcerias, né? Então, eu acho que foi Você muito viu bom. que essa paciente realmente que foi sucesso foi uma atuação multiprofissional e holística, né? Porque foi visto toda a parte, não só cirúrgica, de transplante, de imunossupressão, mas também foi vista a parte ginecológica, foi vista com essa paciente bem a parte obstétrica e também depois, quando nasceu o bebê neonatal. Então, a gente teve um sucesso de uma equipe enorme que é o Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas, ele mostra, e com isso também, que ele está na vanguarda, na ponta, fazendo muito pelo nosso país e até pelo mundo. Isso mostra todo o orgulho que eu tenho de fazer parte, né, do Hospital das Clínicas junto com vocês e que a gente vai continuar fazendo muito trabalho, mostrando o que é o valor realmente do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP e da Universidade de São Paulo para o nosso país e para o mundo. E muito obrigado, Wellington. Imagina. Professor Carneiro. Eu queria me despedir, agradecer muito a BTO por essa oportunidade. Eu
professor Wellington, Zé Maria e o Dani, também fazer uma homenagem aqui ao professor Baracá. Então, eu acho que é um trabalho de equipe e eu acho que nós temos que continuar, porque esse estímulo, esse retorno é um estímulo para nós. Então, muito obrigado. Professor Dani, gostaria de falar algumas últimas considerações. Queria agradecer o convite. Fico feliz da gente poder ter esse espaço dentro da BTO para que a gente possa se aprofundar cada vez mais nesse tema e que a gente possa levar aí alegria e realização para cada vez mais pacientes. E obrigado pelo convite, pela oportunidade de dividir um pouco da nossa pesquisa aqui com essa plateia tão selecionada. Obrigado pelos comentários, professor Zé Maria, professor Carneiro, é uma honra. Obrigado. Então, para encerrar, até Márcia Marques aqui quis lembrar que é importante dizer que a garotinha que nasceu, a bebê que nasceu, agora já vai fazer 6 aninhos, ela está muito bem, está linda, esperta, está estudando, cheia de saúde, né? Então, eu acho que a gente tem que... isso é um grande exemplo para a gente manter os nossos esforços aí. Agradeço a participação de todos, agradeço também a BTO, a nossa organização, a Natália, a Sueli, que nos ajudam, e toda a diretoria, né, da BTO. E, de tempos em tempos, vamos aqui voltar com mais novidades, mais notícias e mais mostrando o que a gente progrediu aí no transplante de útero. Uma boa noite para todos e obrigado mais uma vez.